Agora a gente vai ter a fala do Ramon Bonzi, que é mestre em infraestrutura verde pela FAO, e vai falar sobre pesquisa, intervenção e mapeamento das águas no sítio urbano de São Paulo. Posso usar esse microfone? Pode. Vocês estão ouvindo? Sim. Legal. Bom, boa noite, gente. É um prazer estar nesse seminário. Achei que teve uma composição muito feliz entre teoria e prática, e entre os malucos também que conseguem fazer as duas coisas, né? Que é uma coisa muito importante e um pouco rara, né? Bom, primeiramente eu gostaria de começar falando que, na minha visão, o que está acontecendo não é uma crise hídrica. A crise, ela pressupõe que seja um evento extraordinário, algo diferente do que acontece na normalidade. E o que a gente tem percebendo... Não tá? Não tá saindo aqui o áudio, gente. Alô? Beleza. Bom, gente, retomando então a linha de raciocínio. Me parece, isso não é tão importante porque às vezes é só semântico e eu não vou ficar aqui discutindo nomeações. Mas se a gente for pensar bem, gente, a crise hídrica de São Paulo talvez não seja uma crise. Porque, bom, vocês já viram exaustivamente essa semana que desde 2003 já teve uma coisa parecida. Na verdade é uma coisa continuada, né? A crise é algo que é algo diferente da normalidade. E o que a gente está vendo é só uma linha contínua. E uma linha contínua que tem muito a ver, né, com o jeito como a gente tem produzido a cidade. Então a crise hídrica pode ser considerada talvez uma crise de urbanização, né? Porque a nossa urbanização ela é feita na base de três dinâmicas principais, né? Três diretrizes, que é a impermeabilização maciça, né? Que impede, por exemplo, a infiltração nas cabeceiras, né? Então, como você vai poder ter água no lugar que você vive se não tem infiltração, né? Você também tem a ideia de erradicação radical da cobertura vegetal, né? E a terceira diretriz seria a alteração das linhas de drenagem natural por galerias, né? E no caso aqui de São Paulo, em várias partes, galerias enterradas, né? Gerando uma nova hidrografia, que é uma hidrografia totalmente alterada, né? Ela trabalha com a ideia de se livrar da água o mais rápido possível, né? Ela opera com a desculpa do higienismo ainda, de que as águas são um problema de saúde pública, mas na verdade elas embutem também uma questão ideológica, que é a transformação de água, que é um bem de uso comum, em uma mercadoria, né? Em solo urbano a ser negociado. Esses são os verdadeiros interesses, né? E aí gera uma cidade que, que leva todo mundo a uma situação muito paradoxal, né? As cidades estão sendo exaltadas o tempo todo como os habitats por excelência da raça humana, mas ao mesmo tempo todo mundo reclama muito delas, né? Então você tem uma série de problemas, muitos deles têm a ver com esse fato de que a gente não respeitou a base biofísica onde a gente resolveu viver, né? Então as cidades são feitas com um total desprezo pela base natural, né? Isso quando não antagoniza deliberadamente, né? Então você tem situações aí como o colapso generalizado de todos os serviços públicos, né? Você tem uma questão também de que a cidade ela não é produzida de uma forma injusta, porque se a gente pensar que a gente está vivendo numa cidade que é mercadoria, né? Como você pode esperar que as pessoas colaborem, né? A gente está aqui produzindo o tempo todo, né? A transformação dos rios serviu para o fluxo de mercadorias, né? Então a gente opera na mesma lógica, mais de competição do que de colaboração, né? Ela não promove urbanidade justamente por isso, né? Ela também é sempre produzida desigualmente, porque seja pelo mercado imobiliário, seja pela cidade, pelo próprio poder público, os recursos nunca são aplicados de forma equânime, né? Sempre se prioriza aplicar onde já se aplicou muito, né? Então a cidade é muito desigual até por conta disso. Desprezo pela base biofísica, que fica muito evidente quando a gente tenta entender o que é a hidrografia da cidade, né? Vocês vejam aqui, o meu mestrado foi estudando a bacia do córrego Água Preta, que é um córrego que tem ali na Zona Oeste, na região de São Paulo, estamos em São Paulo, na Pompeia, né? E então se investindo muita grana lá, né? Tem uma nova duplicação de galeria, né? Fundos vindo da operação urbana, então começou em 140 milhões a brincadeira, já está em 200, né? E aí você observa o que é o rio para o planejamento tecnocrático, né? Enfim, a prefeitura, os laudos de EIA-RIMA, os engenheiros estão trabalhando com uma versão extremamente reduzida do rio. O rio tem 6 braços e no planejamento, nos documentos oficiais, ele aparece apenas com 3, né? E realmente, eu tenho estudado a hidrografia de São Paulo, em alguns casos é bem difícil você entender onde estão esses famosos córregos ocultos, né? Que são os córregos que foram canalizados e enterrados. Mas, na verdade, no Água Preta não é tão difícil assim, porque se você recorrer
ao mapeamento Saara Brasil de 1930, você vê lá seus 6 bracinhos, tá certo? Então, assim, a gente está investindo 200 milhões em modificar a hidrografia e a gente nem sabe onde ela está. Esse é o grau da perversidade, né? E aí a gente tem as intervenções sempre com a lógica da engenharia, né? Então, é o suprassumo do tecnicismo, né? Assim, parece que é um desafio. Como a gente pode fazer isso de um jeito muito complicado, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos canalizar por cima do divisor de águas, por exemplo, que é o que está acontecendo, né? Está sendo feita uma canalização paralela ao Talveg em um trecho. Então, em certos trechos ali, você vai ter a galeria a 30 metros de profundidade, né? Passando por um divisor de águas. Essa modificação da produção da cidade, que despreza totalmente a sua base biofísica, ou biogeofísica, como queiram, ela altera totalmente o ciclo das águas na cidade, né? Então, estudando, eu tive acesso aqui a um trabalho da Menegassi Velasquez, de 1996, onde ela comparou o que era o ciclo da água numa bacia pré-urbanização e numa bacia urbanizada, né? E ela percebeu aqui que, por exemplo, a infiltração diminuiu radicalmente de 14% para 4%, né? Isso explica um pouco das enchentes que a gente tem lá, né? Porque se a água não infiltra, ela tem que ir para algum lugar, né? E ela se transforma geralmente em escoamento superficial, que deu um salto de 32% numa bacia pré-urbanização para 71%, né? É muita água. E a evapotranspiração declinou totalmente, né? Então, de 54% numa condição natural, né? Ou pelo menos rural, que seja, ela despencou para 25%. Então, assim, a diminuição da infiltração e da evapotranspiração só pode ser compensada com o aumento do escoamento superficial. Então, hoje nessa bacia a gente tem enchentes, por exemplo, como as famosas enchentes do Shopping Bourbon ali, do Sesc Pompeia, que numa situação normal não aconteceriam, né? Não é de se esperar que lá tivesse enchente. Nos mapas mesmo, quando você olha lá, não está uma indicação de charco nem nada assim. Ou seja, simplesmente porque foi se jogando essa água muito rapidamente e aumentou muito a vazão na bacia como um todo, então você teve novos episódios de inundação, né? O que nos leva a situações absurdas, como na mesma semana a gente ter uma enchente na porta de casa e não ter água saindo da torneira. Bom, a minha colaboração aqui não estou negando a dimensão política e a dimensão da gestão da crise hídrica, né? Só gostaria de colocar para vocês que a crise hídrica também é um problema de design. Então, mesmo supondo que a gente tivesse uma máquina do tempo e conseguisse mandar um Barzeni lá para o passado e ele conseguisse impedir que o Alckmin virasse governador, ou que ele conseguisse que a Sabesp não fosse privatizada, provavelmente a gente teria uma crise. Não sei se tão grave, né? Mas porque basicamente o sistema está mal desenhado, né? E eu acho que a minha colaboração poderia ser nesse sentido, de tentar levantar algumas questões. Não vou, obviamente, dar resposta para a crise hídrica, mas acho que são algumas coisas que talvez a gente nunca tenha pensado e talvez nessa hora de propor o que a gente pode fazer alternativamente sejam conceitos importantes. Gente, vamos pensar que o abastecimento de água ele é uma infraestrutura, como qualquer outra, como de telecomunicações, como de fornecimento de energia elétrica, como de transportes. Se a gente parar para pensar, historicamente as infraestruturas elas têm sido produzidas em cima de algumas ideias que hoje em dia estão sendo cada vez mais postas em xeque, né? Porque simplesmente não funcionam direito, né? Podem pensar, as infraestruturas são sempre centralizadas, né? São sempre de grande escala, sempre mega obras de engenharia. Sempre desempenham apenas uma única função, né? Você pensa uma infraestrutura para simplesmente abastecer de água, você pensa uma outra infraestrutura para fazer a mobilidade, né? Então elas têm esse caráter monofuncional. Elas também, por antagonizarem com a natureza, elas são projetadas para resistir, né? Então é sempre uma ideia de domar a natureza, né? Nunca de se adaptar a infraestrutura a uma situação que já está colocada. Elas também são pensadas para serem eficientes, previsíveis e estáveis, né? Isso parece que não tem problema, mas se você pensar, no mundo natural, nada funciona assim, né? Elas também são sempre operadas como monopólio e também são muito construídas, né? Então a proposta da gente, o que a gente vem estudando, é que a paisagem e a natureza na cidade, elas são fundamentais para o funcionamento, correto? Então, por serem fundamentais para a reprodução desse estilo de vida, elas deveriam ser consideradas uma infraestrutura em si mesmas, né? Isso tem muito a ver com a capacidade que a paisagem tem de fornecer serviços ambientais, né? Sejam da produção de água, seja da produção de alimento, passando, por exemplo, pela regulação climática, né? E também tudo que ela tem de cultural, né? A paisagem ela é inspiradora, ela muitas vezes tem toda uma cosmogonia de várias religiões, né? Que são inspiradas na natureza.
Quem não gosta do termo serviços ambientais pode chamar de presentes da natureza, porque é isso, né? A natureza realiza algumas coisas que são muito úteis para a nossa vida. Então, vamos ver, gente. Primeiro, a ideia de que a infraestrutura tem que ser centralizada, né? A gente poderia pensar em descentralizar essa infraestrutura. A gente poderia, já que vivemos uma era industrial, de torná-la replicável, mais simplesmente, que ela não dependesse de grandes projetos, que ela fosse modular, né? Então vamos pensar, por que a gente tem que ter uma estação gigante coletando a água de São Paulo, o esgoto de São Paulo inteiro e mandando para outra cidade, para Barueri? Quer dizer, o cara da Zona Leste ele faz o cocôzinho dele ali e às vezes ele tem que viajar 70 quilômetros para ser tratado. Assim, será que a gente não podia tentar tratar isso localmente, né? A gente já teria na saída uma água de reuso que estaria muito próxima da gente, que poderia ser utilizada, né? Hoje em dia é muito complicado, a água de reuso é até mais cara que a água normal. E isso tem muito a ver com o transporte. E melhor ainda se fossem estações de tratamento de esgoto sem cara de estações de tratamento de esgoto, né? Essa é uma das tipologias de infraestrutura verde chamado wetlands construídos ou alagados construídos. Ele toma partido da capacidade que as plantas têm de filtrar as águas, né? Os agrofloresteiros aqui, os permacultores já devem conhecer coisas muito parecidas, que seriam a zona de raízes e as ilhas flutuantes. Mas a ideia é essa, tomar partido da capacidade que as plantas, né, e também o solo têm de filtrar essas águas. E isso, gente, você pode fazer numa escala desde o lote até uma coisa para um bairro ou até para uma cidade inteira, né? Que nos leva a uma outra questão. Por que todas as infraestruturas elas são pensadas na grande escala, né? Veja, gente, a gente está descobrindo, né, isso é um pouco polêmico ainda, mas acho que a maioria das pessoas consegue perceber que uma parte da crise hídrica se deve ao fato do desmatamento da Amazônia, né? Então, vamos, assim, cada escala, você teria que analisar o problema em várias escalas diferentes, né? Porque se você analisar só a escala da sua casa, você não vai conseguir, às vezes, entender o que acontece na cidade, né? E se você analisa na cidade, você não consegue, às vezes, muito ver a qualidade da rua, por exemplo, da pessoa. Então, todos esses problemas teriam que ser investigados em várias escalas, e não apenas na escala municipal ou metropolitana, que é o que tem sido feito, né? Eventualmente, a gente teria que estudar todos esses problemas na escala nacional, que seria isso. A gente sabe agora que o abastecimento da região sudeste depende da Amazônia. Então, você só vai conseguir perceber um problema desse se você estuda as infraestruturas no nível nacional, né? A infraestrutura verde ela traz tipologias para cada escala, né? Por exemplo, aqui na pequena escala, a escala do lote ou a escala da rua, você tem a ideia dos jardins de chuva, muito parecido com as suas caixas, tá certo? São basicamente jardins rebaixados e que, por serem rebaixados, eles acumulam a água da chuva, fortalecendo a infiltração, né? Então, imagina você pulverizar isso ao longo de todas as cabeceiras, onde hoje elas estão totalmente impermeabilizadas e você não consegue ter a recarga dos aquíferos, né? Essa é uma possibilidade. E fica com esse jeitão, me parece bastante aceitável. Na pequena escala, a gente também tem uma outra tipologia, que é o canteiro pluvial. Ele é muito parecido com o jardim de chuva. Ele é um pouco menor, mas aí ele faz outra função além da infiltração, né? Ele pode ser de filtração, mas ele pode ser de armazenamento, né? Porque a gente não pode cair na ingenuidade de que todo problema dos rios de São Paulo e da enchente é porque a gente não infiltra água. Tem áreas que naturalmente não vão infiltrar mesmo. Então, nessas áreas, a gente poderia trabalhar com a ideia de armazenamento, de mimetizar o que as várzeas estariam fazendo, né? E essa é uma tipologia indicada para essa situação. Fiz um estudo aqui na minha pós-graduação em arquitetura da paisagem de ver como seria o jeitão disso aplicado com a ideia também de que pudesse reduzir a velocidade, né? Então esses canteiros a gente produziu aí com uma coisa meio irregular, intercalado ao longo da rua. Então, além de possibilitar o armazenamento e a infiltração, ele conferiria sinuosidade ao traçado da rua, o que obrigaria os carros a reduzir a sua velocidade. E a ideia também é que eles sejam instalados na rua, né? Vamos roubar o espaço do carro, não do pedestre. E uma coisa que eu fiquei muito surpreso é que depois no mestrado eu espacializei isso, né? Eu vi quais eram os compartimentos do relevo em que a gente poderia trabalhar com a ideia de canteiros pluviais de infiltração. E quando eu fiz a conta, eu fiquei surpreso, assim. A gente esses canteiros individualmente, eles vão reservar talvez 1 metro cúbico, 2. Mas como eles estão pulverizados no território e aplicados em larga escala, eles chegam a uma capacidade de armazenamento muito considerável, 8.000 metros cúbicos, né? Isso, para vocês terem ideia, é mais do que esse piscinão que está sendo feito em São Bernardo do Campo, que acumula 6.500. Né? Outra tipologia de pequena escala seria a biovaleta, né? Seriam depressões que conduzem a água de um canto para o outro, né? Na Praça Homero Silva, na região da Pompeia, teve uma experiência dessas, né? A gente tinha nascentes ali soterradas embaixo de pisos e da escada, né?
E aí a gente tinha uma infraestrutura que não funcionava, né? A escada estava sempre molhada, o piso também sempre encharcado, né? Fora o absurdo de você fazer uma coisa dessa em cima de uma nascente. Mas enfim, a partir do momento que a gente abriu essas biovaletas laterais, a água começou a fluir, né? A água foi libertada e também nos possibilitou aumentar um lago que tinha na parte de baixo, né? Mais água começou a chegar para o patamar inferior e a gente conseguiu duplicar o lago, né? A infraestrutura verde também ela tem uma dimensão simbólica e artística. Você pode projetar se expressando também, né? Veja aqui, por exemplo, essa biovaleta ela tem um traço sinuoso que remete muito aos meandros originais dos rios Pinheiros, Tietê e Tamanduateí, por exemplo, né? Essa foi uma hackeada bem legal. Antes dessa água chegar no lago lá embaixo, ela passa por um tanque que foi feito, na verdade, com uma boca de lobo, né, com um bueiro que tinha sido abandonado. Então ele não funcionava mais direito, né? Ele tinha esse jeitão aqui. Estava totalmente coberto, a gente desenterrou, uma parte da parede da alvenaria dele já tinha caído, não funcionava mais porque o cano estava amassado, então a água não conseguia entrar nele, a manilha, a montante já estava entupida, né? Então a gente bateu uma paredinha ali no meio, né? Colocou umas plantas, peixes, filtram para a água chegar para o andar de baixo com mais qualidade, e nos episódios de uma chuva mais extrema, ele extrapola para a infraestrutura convencional. Bom, na escala intermediária a gente tem o que se chama de passarelas para a vida selvagem, né? As estradas elas trazem sempre esse problema, né? Elas cortam áreas naturais ou mesmo áreas rurais e os animais são atropelados quando tentam atravessar. Então a gente poderia trabalhar com essa ideia de fazer um caminho para eles, né? Outra tipologia, por exemplo, possível são os parques lineares, né? Hoje em dia a gente tem bem claro que se a gente quer melhorar a qualidade ambiental da cidade, esse é o caminho, né? A gente se reconciliar com as nossas águas, né? E, enfim... E os parques lineares eles são necessários até nos locais onde os córregos foram totalmente sepultados, né? E esse foi um outro estudo que eu fiz, né, justamente na Água Preta, vendo se seria possível a gente conseguir fazer parques lineares em cima de áreas que já estavam totalmente urbanizadas, né, que os córregos estavam ocultos. Aí uma coisa mais técnica, eu estudei um pouco a relação da largura com a profundidade do córrego e cheguei a algumas possibilidades de intervenção, né? Essa aqui é uma outra. E uma terceira em que a gente roubou um espaço de estacionamento, né, para propor uma nova praça que tivesse o rio exposto, né? E aqui a gente fez um estudo de como ela se comportaria com diferentes níveis de água, né? Essa é uma área de concentração de drenagem. Então a gente quis ver como ela ficaria com várias lâminas d'água de alturas diferentes, né? Então essa é a simulação que está à direita. Outra coisa muito problemática é essa questão da monofuncionalidade das infraestruturas atuais, né? A gente poderia pensar em infraestruturas que servissem para mais de uma coisa. É uma ideia que a gente ainda tem que convencer as pessoas, mas que também é muito antiga, né? A gente tem aqui um exemplo de Boston, o Colar de Esmeraldas, de 1870. Né? É uma interligação de várias áreas verdes, né? Então a infraestrutura trabalha com essa ideia de conectividade muito forte. Então basicamente se pegou aqui várias áreas verdes existentes e conectou elas através do rio e também de alamedas densamente arborizadas. Então a gente tem várias funções sendo desempenhadas, né? A gente tem, deixa eu ver se consigo ver com a flechinha. Aqui o Boston Common, no canto direito, é o parque mais antigo dos Estados Unidos. Aqui a gente tem um jardim botânico ligado ao resto do sistema por uma alameda muito vegetada, de 200 metros de largura, com vegetação. Aqui você tem um alagado construído gigantesco, que ele serve para fazer o manejo da drenagem do escoamento superficial de toda essa área e também para acomodar a alta da maré que invade o Rio Charles, né? Aqui a gente tem o Oceano Atlântico. Então ele faz subir o nível do Rio Charles e aqui ele consegue acomodar essas águas. Ideia parecida no rio que existia, o Rio Mud, né? Ele foi terraceado, então ele se tornou acessível para as pessoas e também faz a drenagem dessa área. Incorporado ao sistema temos um parque que na verdade teve pouquíssima intervenção, era uma área natural que já tinha uma beleza excepcional, tinha 3 lagos, então foi incorporado ao sistema como uma estratégia de conservação, né? Em seguida a gente tem o Jamaica, né, o Lago Jamaica, que é onde estão as nascentes desse rio. E esse lago, na época, ele servia para o abastecimento de água, né? E ele foi incorporado ao sistema porque esse manancial já estava começando a ser poluído, né? Algumas fábricas de gelo se instalaram e já estavam começando a poluir muito ali. Então incorporaram no sistema para poder fazer a preservação do manancial. E aí, enfim, ele se liga também com a coleção de árvores de Harvard, né? E também com um parque mais convencional. Esse é o jeitão do Jamaica hoje, né? É um lago
Ele não é usado mais para abastecimento, mas ele tem uma qualidade que permite que ele seja usado em casos de emergência. Então veja, gente, quantas funções desempenhadas por uma mesma infraestrutura. E, gente, você está chamando parque de infraestrutura? Nesse caso porque o projetista dele é o Olmsted, que fez o Central Park. E aí o Central Park era muito famoso, e o pessoal gostava muito, chamaram ele para Boston, falando, vamos fazer um Central Park aqui. Ele falou, não, o que vocês precisam aqui é o melhoramento sanitário, né? Boston foi aterrada, tinha áreas que a maré subia tanto que eram impossíveis de serem usadas. Então ele falou, nós vamos projetar uma infraestrutura. Então, talvez seja o primeiro projeto de uma infraestrutura projetada como uma paisagem, ou se vocês quiserem, o contrário, né? Uma paisagem que tem funções infraestruturais. Né? Bom, se essa ideia parece razoável, que a gente talvez pudesse ter alguns lagos, né, na cidade, que servisse para abastecimento local ou em caso de emergência, já indico um lugar aqui para vocês, muito legal, o que a gente batizou de Super Lago. A gente fazia parte aqui de um grupo, a gente ficava andando às vezes ainda. Então, os famosos rolezinhos pela cidade, né? A gente gosta muito dessa questão um grupo de amigos, a gente gosta muito dessa questão dos rios e tal. Então, a gente às vezes escolhe uma bacia e fica lá vendo onde está o rio que está escondido, tenta achar nascentes. Conversamos muito com a população para tentar entender a relação que eles têm com as águas. E a gente descobriu esse lugar maravilhoso que a gente batizou de Super Lago, que fica ali no Morro Grande. Né? Isso foi um lago formado numa cava de mineração. Né? É um lugar que foi muito alterado. Eu não sei se é água de nascente que tem lá, me parece que não, é de lençol freático. Porque imaginem, gente, para um morro virar lago, o que aconteceu? Né? Pelos meus cálculos, assim, eles reduziram 55 metros da topografia. Né? Então é isso, a gente teria uma bacia hidrográfica, um divisor de águas, onde é o lago hoje, isso já fala muito, né, um pouco para cima, então você tem o córrego do Bananal de um lado e o do Congo do outro. E, bom, é praticamente um parque pronto, né? Aí eu fiquei muito feliz quando abri o novo plano diretor e falei, nossa, que legal, eles colocaram essa área como ZEPAM, né? Mas eu tinha uma preocupação em relação à contaminação do solo, né? A gente sabe que essas áreas geralmente são contaminadas. Aí eu mandei um ESIC para a prefeitura. Aí o cara do verde respondeu que, veja bem, sim, está como ZEPAM, mas vai virar estacionamento do metrô. Assim, vão tampar o lago, inclusive, para fazer um pátio de manobras, né? Essa é a tragédia da gente, né? Existe uma lenda de que Brasil, que São Paulo não é legal porque não tem planejamento. Gente, tem planejamento, o que não tem é execução desse planejamento, né? Então, para que a gente vai participar de oficinas participativas, né? Defender ali um zoneamento que se acredita se de repente, assim, um mês depois a lei, um outro interesse passa por cima, né? A gente tem essa questão do planejamento que não é executado ou que ele é executado seletivamente, né? Dependendo do grupo que está interessado. Bom, também não precisamos ficar tristes que na Zona Norte tem vários... Bom, podemos lutar pelo Superlago, mas também podemos ver outras possibilidades lá perto, né? Essa é a bacia hidrográfica do Ribeirão Perus, tem uma série de minerações, né? Estamos encostados, essa mancha verde já é o próprio Cantareira, né? Então eu fico pensando, essas cavas aí, conforme elas forem desativadas, talvez elas não pudessem virar esses lagos integrados a uma grande área verde pública, né? E que não precisaria ser feita nem de uma vez só, poderia se incorporando ao sistema cada vez que que a vida útil de uma mineração dessas acaba, né? É uma possibilidade, né? Outra coisa que teria que mudar no projeto das infraestruturas é essa, né? A nossa ideia é de que ela tem que resistir. Quando, na verdade, a gente sabe que na natureza existe também a possibilidade de você se adaptar, né? E, na verdade, talvez a principal estratégia de sobrevivência, né? É a adaptação, não a resistência. Então, aqui a gente tem um parque feito na China por um paisagista brilhante, que é o Kong Jian Yu. E, bom, quando ele assumiu esse projeto, a ideia do município era aterrar, né, essa várzea, que tem um encontro de dois rios muito grandes aí. Ele falou, não, vamos aterrar isso, vamos fazer um parque seco. Felizmente, ele teve bala na agulha, né, e conseguiu convencer eles de falar, não, gente, vamos aceitar, né, esse processo natural, a cheia do rio, e a gente projeta dessa maneira. E ele chegou nesse resultado, né? A gente tem um parque, que uma época é assim, e quando inunda, tudo bem. Ele vira outro parque. Eu acho isso belíssimo, né? A gente ganha 2 parques com um conceito desses, né? Sem problema nenhum. E eu acho que é muito educativo também, né? Você está fazendo uma reverência aos ciclos da natureza, né? Muito educativo. Às vezes a gente na cidade não consegue nem saber o que está acontecendo direito, né? E a gente tem uma coisa que ela fica muito evidente, né? São as passarelas, né? Obviamente, tem que ter algumas novas ideias, né? Então, ele fez esse terraceamento dessa área que seria inundável usando vegetação nativa, né?
Na verdade, a cheia do rio, para ele, não era um problema, ao contrário. Foi uma oportunidade, porque a gente sabe que essas cheias trazem muitos sedimentos, muita matéria orgânica, então isso para o canteiro de plantas nativas adaptáveis a essa condição é muito interessante. E de quebra, ele ainda conseguiu conduzir a água dessa parte aqui de cima, né, do piso e da rua. Normalmente essa água iria parar no rio, né? Só que, apesar de a gente não ver, essa água é extremamente tóxica, né? Ela tem pastilha de freio, tem resto de borracha, bituca de cigarro, óleo, gasolina, e acaba depreciando os mananciais. Então ele fez passar por esses canteiros para chegar filtrada lá embaixo. Essa é a ideia talvez mais complicada, né? Por que você está criticando que a infraestrutura convencional é pensada para ser eficiente? Né? Porque a eficiência pressupõe que qualquer coisa que não tenha um uso automático seja eliminada do seu projeto. E, na verdade, você está trabalhando com a ideia de que tudo pode ser previsível. E o que tem que ser observado é que, justamente, essas infraestruturas que têm elementos ali, digamos, sobrando, são esses elementos sobrando que muitas vezes salvam o sistema quando ele sofre um ataque brusco, né, ou uma mudança. Né? Justamente por você ter uma redundância, ou seja, por você ter dois elementos fazendo a mesma função, se um entra em colapso, o outro consegue segurar a onda. Né? E a eficiência pressupõe, na verdade, que você tem que fazer do melhor jeito de otimizar. Então você só vai trabalhar com um elemento. Então veja bem, gente, a gente apostou todas as nossas fichas de abastecimento em grandes reservatórios perimetrais da cidade. Será que a gente não poderia trabalhar com o fornecimento de outras fontes, né, como a chuva, as próprias nascentes, né, a água subterrânea também, que é muito importante, né? Então veja, só se a gente trabalhasse com a água subterrânea e o sistema convencional, a gente não estaria passando por isso, porque a estiagem demora muito mais tempo para chegar na água subterrânea. Né? Então, um sistema poderia apoiar outro em caso de uma mudança imprevista. Outra possibilidade, essa que eu gosto muito, são as águas subterrâneas que já estão sendo bombeadas, né? Que brinca que é as fontes 2.0. Né? Tem uma vantagem óbvia em relação às nascentes, vazão muito maior. A maior nascente que eu vi até hoje, 600 litros por hora. Essas aí bombeiam facilmente 6.000 litros por hora. Né? Por serem captadas mais profundamente, também elas estão menos contaminadas. Né? Eu não sei o que vocês acham dessa ideia, eu já me diverti muito nesse lugar. Essa foi uma intervenção que eu fiz ano passado. É isso, gente. Essa água a gente analisou posteriormente, né? E deu balneável, fiquem tranquilos. Assim, ridículo. Tinha 20 coliformes fecais termotolerantes, né? O limite é 1.000. Né? Por muito pouco ela talvez seja potável até. Obviamente, né? O prédio... Não tanto acho que por culpa da gente, mas assim, tem um pessoal da reciclagem ali, o pessoal passa para a carroça ali, e os caras resolveram... Não, resolveram tomar banho e o prédio resolveu sumir com a brincadeira, né? E aí canalizou já direto para dentro. Mas a gente já combinou que se chegar ao nível Mad Max, a gente consegue uma caixa dessas de Tu, né? Foto de Tu. Gente, olha só, é tanta água que essa caixa encheria em 3 horas e meia. Gente, então somando a noção de redundância com a noção de multifuncionalidade, a gente tem uma diretriz de projeto que seria a ideia de que cada elemento da infraestrutura tem que desempenhar mais que uma função e que cada função deve ser desempenhada por mais que um elemento dessa infraestrutura. Né? Aqui outro aspecto problemático é essa ideia de que as infraestruturas podem seguir uma trajetória previsível, ou seja, você faz uma infraestrutura sabendo exatamente o que vai acontecer com ela. Né?
e que ela é uma estrutura estável, né? Ela é engessada, é dura. E, na verdade, isso é uma idealização, porque nada se comporta assim, né? Principalmente na natureza. Na natureza a gente tem coisas que a gente conhece, tem coisas que são imprevisíveis, né? E, na verdade, na natureza também, muitas vezes a estrutura é instável, né? O que nos leva à ideia de resiliência, né? Resiliência é a capacidade que um sistema tem de absorver a perturbação e se reorganizar. E a gente percebe que, na verdade, para preservar a função, muitas vezes o que muda é a forma. A gente observar aqui o Rio Pinheiros com seus meandros originais, a gente vê umas minhoquinhas aí perto da área azul, esses são os meandros abandonados, né? Então são processos de sedimentação e de erosão natural. Então veja, o rio teve uma dificuldade de passar por um determinado caminho, então ele mudou o curso, mas continuou sendo rio. Então a gente pensar que o rio poderia ser estável e previsível só é possível se a gente injetar realmente muita energia no sistema, né? Por exemplo, dragando ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Né? Bom, a essa altura acho que vocês já perceberam que a infraestrutura nova, né, o novo paradigma, traz uma infraestrutura que é muito mais plantada do que construída. Né? Isso tem muito a ver, gente, obviamente, com o fato de que as plantas são os únicos seres que conseguem mais ou menos driblar a segunda lei da termodinâmica, né, do aumento da entropia. Né? Basicamente, assim, tudo que existe a tendência é que aumente a desordem, né? As pedras se fragmentam, as pessoas morrem, né? E a planta, por fazer a fotossíntese, ela consegue injetar energia nesse sistema o tempo todo, né? Então ela consegue um pouco amenizar essa segunda lei da termodinâmica e no fim é o que torna possível a vida no nosso planeta, né? Então, quando você trabalha com uma infraestrutura que ela é mais plantada do que construída, você tem uma infraestrutura que está se valorizando com o tempo, né? Ela está sendo injetada em energia, então a tendência é que ela melhore o desempenho. Né? Ao passo que, quando você faz uma construída, o cimento racha, né? O asfalto esfarela e o ferro oxida. Né? E aí a alquimia da semana, né, é essa. 130 milhões numa obra que vai durar de 5 a 10 anos. Agora, pensem com a gente, né? Se a gente investisse 130 milhões em recuperação de mananciais, em reflorestamento, em 5 a 10 anos... Para quem não vê problema nisso, essa floresta provavelmente estaria valendo mais, né? Então, assim, você tem de um lado uma infraestrutura que se deprecia com o tempo e do outro lado uma infraestrutura que vai melhorar seu desempenho ao longo da sua trajetória. É isso, gente. Obrigado.